Olá, vamos iniciar o programa Conexão Saúde da Universidade de Santo Amaro. O tema de hoje será mioma de útero. O nosso convidado é o médico Cláudio Bonducchi, médico ginecologista, professor do Departamento de Ginecologia da Unifesp e coordenador do setor de embolização arterial do mioma uterino da Unifesp. Cláudio, muito obrigado pela sua presença no programa Conexão Saúde. Obrigado a vocês, ao Maurício, à TV Unisa, pelo convite para falar de um assunto que realmente é importante e que é muito frequente na saúde da mulher. O tumor benigno mais comum na mulher é o mioma de útero. Pode acometer metade da população, é verdade isso? A incidência é muito grande. Ele chega a acometer a incidência de 35% a 50% da população. Muitos casos passam despercebidos, nunca é diagnosticado, às vezes é achado, né, de exames ou de cirurgias. Então a incidência é muito grande. É o tumor benigno mais frequente da pelve feminina e é o tumor assim, bem frequente, o mais frequente do útero. Em relação, inicialmente, à parte da anatomia, né? O útero. Gostaria que você explicasse as localizações do útero, o que compõe o útero, e aonde pode ser acometido esse tumor, em que locais do útero, Cláudio? Certo. Então, o útero ele é constituído basicamente, principalmente, pela musculatura, né, uma musculatura lisa, que é o que constitui a estrutura desse órgão. Tem a parte interna, que a gente chama de cavidade uterina, que é onde ocorre a descamação do tecido, que é o endométrio, e é onde também, na cavidade uterina, onde implanta o embrião e desenvolve a gravidez. E tem a superfície do útero, que é recoberto com um tecido que a gente chama a serosa, né, do órgão, que é o peritônio visceral que recobre o órgão. Mas o mioma é um tumor que origina da musculatura, que é a estrutura do órgão. E ele pode se localizar em qualquer região, pode ser no corpo do útero, no colo do útero, que não é muito frequente, o mais frequente é o corpo do útero, e ele pode ser mais externo ou mais profundo, se projetando mais para a cavidade uterina. Então, nós classificamos didaticamente, quando ele é mais superficial, se projetando para a superfície dele como mioma subseroso. Quando se projeta para a cavidade uterina, a gente classifica como mioma submucoso. Quando acomete a parede uterina, a gente classifica como mioma intramural. Existe alguma relação, Cláudio, em relação à raça, a fatores genéticos em relação ao mioma? Então, hoje existem inúmeros estudos demonstrando que a tendência genética, vários genes, estão relacionados com o mioma, que eles estão relacionados aí com a expressão de vários fatores que possam promover o aparecimento e o crescimento tumoral. E a raça, a gente tem uma incidência maior na raça negra em relação à raça branca, chega a 3 a 4 vezes, e quando tem um parente com essa doença, a chance dessa paciente ter aumenta em 6 vezes. E, então isso denota aí a tendência genética, né? Muitas mulheres podem ter o mioma e não sentir sintomas nenhum, né? Agora, aqueles sintomas fundamentais que se destacam, eu gostaria que você esclarecesse o nosso telespectador dos principais sintomas da sua gravidade e do que chama atenção para a mulher com mioma de útero. A grande maioria, por volta de uns 60% dos casos, os miomas não provocam sintomas. 60%? 60%. Então, às vezes é diagnosticado em exames ginecológicos ou radiológicos de rotina. Por isso que é importante também fazer a avaliação aí anual da parte clínica e até de exames de rotina, como a ultrassonografia, que hoje faz parte do rol dos exames preventivos, né? Mas quando ele desencadeia sintomas, o mioma desencadeia esses sintomas, geralmente o mais frequente são as alterações menstruais,
que podem ser de várias maneiras, mas o principal é aumento do fluxo e duração, ou perda até da ciclicidade menstrual, ou quadros de hemorragia. Outros sintomas também que... Aumento do sangramento uterino? O sangramento menstrual. Né? Então, menstrual, durante o período da menstruação. Durante o período da menstruação, aumento da quantidade, da duração do tempo da menstruação e às vezes até quadros de hemorragias importantes. Se você ressaltasse, qual o período normal do tempo da menstruação da mulher e como que você considera esse diferencial? Cada mulher tem um padrão menstrual. Então, tem umas que menstruam menos quantidade, menos dias, outras um pouco mais, então é muito individual. Em média, classicamente, é 3 a 5 dias de duração e a quantidade, que é uma coisa que não se tem muita noção, é mais por uso de absorventes, mas teoricamente é de 50 a 80 ml de sangue por menstruação, que isso na prática não dá para se fazer. Então, quando a gente pergunta quantos absorventes ela utilizava, se está aumentando o uso, comparativamente, se está tendo extravasamento, o absorvente não está mais dando conta, a presença de coágulos, então são os sinais que a gente indiretamente vai saber que está sangrando mais. Então é o uso a mais de absorventes, o absorvente não dá conta, às vezes usa o noturno durante o dia, presença de coágulos, quanto mais sangramento, mais coágulos pode apresentar. Então, são os sinais indiretos que ela vai referir. Não estou menstruando como sempre menstruei. Perfeito. Aí a gente vai avaliar essas modificações. Então, um dos sintomas maiores, que são a grande maioria dos casos, quando dão sintomas, é o sangramento menstrual. Outros sintomas são as dores pélvicas, relacionados à menstruação ou não, ou fora do ciclo, essas dores. E às vezes, quando os miomas são mais superficiais, não são muito profundos, que não dão muitos sintomas de dor ou de sangramento, no decorrer do crescimento ele pode começar a apresentar sintomas compressivos, porque ele começa já a se projetar para fora da cavidade pélvica, começa a comprimir estruturas, órgãos vizinhos como bexiga, intestino, então pode começar a apresentar sintomas de outros órgãos por compressão desse tumor. E, eventualmente, também ele pode interferir na infertilidade. Ele pode acabar causando infertilidade, não é muito frequente, mas trabalhos mostram que até 5% dos casos, 3 a 5%, podem levar à infertilidade. Nós estamos terminando o tempo do nosso programa. Eu gostaria que você nos desse um resumo de como que a mulher com mioma de útero é tratada, do ponto de vista clínico e cirúrgico, Cláudio. Então, o mais importante quando estamos avaliando a paciente é avaliar os anseios dela, né? Então, a gente leva em conta vários fatores. A idade, se já teve gravidez ou não, se tem desejo de manter a capacidade reprodutiva, se tem desejo de manter o útero, já que é uma doença benigna, existem os tratamentos conservadores, o anseio de manutenção do útero também a gente tem que hoje tentar preservar, né, e valorizar esse desejo da paciente, porque sabe-se que 20 a 30% das pacientes que são esterectomizadas, que tiraram o útero por qualquer razão, acabam tendo alterações psicológicas pela falta de um órgão que ela julga que perde a feminilidade, que não é mais feminina, não está mais menstruando. Então, esses aspectos psicológicos também a gente tem que levar em conta para o tratamento. Então, são vários aspectos que nós visamos. E dentro disso, a gente tem 2 grandes grupos de tratamento. Tem o tratamento definitivo, que é a retirada do órgão, né, do órgão doente, então, que é a esterectomia, que aí ela já perde aí toda a capacidade reprodutiva definitivamente, mas resolve o problema de um modo mais definitivo e radical, né? E existem o grupo dos tratamentos conservadores, então são vários, né? O principal é a miomectomia, que é a retirada cirúrgica do mioma, que tem várias formas de fazer esse tipo de cirurgia, dependendo da localização e da posição. Então essa é a primeira opção de tratamento conservador. E existem outros, como um tratamento medicamentoso, hormonal, que eles são mais paliativos, eles não conseguem resolver o problema,
é mais paliativo, dependendo da situação, se ela está perto da menopausa ou se ela ainda não está com condições clínicas para cirurgia. Então a gente pode lançar a mão do tratamento clínico, que são medicações, anti-inflamatórios e até hormonais. E tem também a embolização, que é outra opção boa de tratamento, que é indicada quando a paciente, se ela já tiver a prole definida e ela quer evitar a esterectomia. Então é a indicação quando se quer evitar a esterectomia, e nos casos onde a miomectomia pode ser de risco para a perda do útero. Se é uma paciente que deseja ainda manter a capacidade reprodutiva, e a miomectomia, nesse estudo que nós realizamos com a ressonância, visa que pode trazer sequelas importantes para o útero e comprometer a parte reprodutiva, também é indicada a embolização para evitar essas sequelas aí da cirurgia e preservar o útero. Cláudio, muito obrigado pela presença no programa Conexão Saúde. Quem quiser enviar um e-mail para o professor Cláudio Bonduch, utilize o endereço cbonduch@uol.com.br. Também, se desejar, envie um e-mail para mauricioachu@uromedical.com.br. Obrigado e até o próximo programa.